Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Queria primeiro de tudo te agradecer, né, a disponibilidade aqui do tempo para dividir seu conhecimento com a gente. E para quem não te conhece, se você pudesse se apresentar aí brevemente para quem não te conhece. Vamos lá. Primeiro, eu é que quero agradecer, né? Tá sendo para mim, vai ser uma honra poder participar dessa live aí com você, né? Enfim, o teu Instagram aí, o teu trabalho de disseminação, né? De sustentabilidade, arquitetura, né? Mostrar isso para as pessoas, enfim, para todo mundo, né? Mostrar isso para o planeta é muito rico, né? E a gente poder participar, né? Para mim é uma super honra. Estou aqui até emocionado, Ah, né? E também, ó, poder estar junto aí no rol dos profissionais que você tem colocado aí, né? A Patrícia O'Reilly, que falou com você a semana passada, assisti. antes de ontem, o Tomás Lotufo. Então, assim, me colocar junto dessas figuras, para mim, é uma honra total, né? Enfim, então, o Ai, mas... agradecimento é todo meu, né, para com você aí, enfim. Vamos lá. Eu sou arquiteto, fiz mestrado na engenharia civil, né? Então tenho um pé na arquitetura, um pé na engenharia. Depois de uma longa aí, trajetória de pouquinho mais de 20 anos aí de formado, hoje eu estou à frente aí na Taipau, né? A Taipau que executa obras de terra, junto com o Márcio e o Flávio, que é um terceiro sócio nosso. E também desenvolvo uma atividade, né, de trabalho acadêmico, sou professor universitário na Universidade de São Francisco, na Faculdade de Arquitetura, e lá eu leciono materiais de construção, sistemas estruturais, né, e oriento o trabalho de TCC. Né? Então, assim, enfim, trabalho na universidade e trabalho na Taipau, praticamente as mesmas coisas. Às vezes eu brinco que eu sou um militante da terra dentro da universidade, Ah, que né? legal. Tentando, enfim, apresentar para os alunos aí as potencialidades e os benefícios da arquitetura de terra. Ah, eu também sou assim, muito admiradora do. Assim, eu sempre falo que se um dia eu construir minha casa, vai ser de preferência com vocês, Catarina. Se um dia eu construir, queria que a minha casa fosse de terra. Ah, seria ótimo. Sonho futuro. Mas aí me conta um pouquinho como é que você chegou na construção com terra, né? Porque a gente não sei como você dá aula, né? Mas a gente não aprende tanto isso na faculdade, né? Não se fala Não, tanto. Na minha é, época, né? Mas já me formei tem muitos anos. Eu não sei como é que tá agora, mas na minha época não se falava muito. é. Tem enfim, eu fui de alguma forma aí sortudo nesse aspecto, porque eu fiz uma universidade que tinha um foco muito direto com arquitetura de terra, tá? Eu estudei na Universidade Metodista e em Piracicaba, né? O campus era em Santa Bárbara do Oeste. E naquela época eles tinham um convênio, um intercâmbio, né, eles chamavam, batizaram, enfim, tinha o nome lá de Cátedra da Unesco, né, em que o curso era vinculado a um laboratório, um instituto, laboratório de pesquisa chamado Craterre, na França, em Grenoble. Ai, que Então, então, o curso nosso, onde eu estudei, ele foi montado, direcionado para pesquisa, né? Enfim, ensino para arquitetura de terra.
né? Nós tínhamos um canteiro experimental dentro da universidade maravilhoso, né? A gente chegou a construir uma casa, né, como um protótipo, assim, na escala 1:1, uma casa mesmo de terra, né? Então, nós fomos sortudos aí de ter essa, vamos falar, essa grade curricular, da universidade, ter esse curso ter sido montado com essa linha, né, de ensino, né? Uhum. Enfim, então, foi nesse momento que eu conheci a arquitetura de terra, né? Enfim, mas Cara, eu vi que tem uma pergunta aqui, a gente vai deixar mais para o finalzinho, tá? Para a gente tudo poder. bem. Só para falar, acho que a Priscila perguntou, já vou te responder, tá, Priscila? Tá. Não, que nem eu te falei, né? Eu montei um roteirinho aqui para a gente poder, assim, enfim, pontuar algumas coisas que eu acho que são super importantes desse tema, né? Enfim, é um Acho que tema. né, com que a gente planejou, e aí nos últimos 10 minutinhos a gente abre para pergunta. Sim, claro. Não, enfim, é um tema amplo, né? Enfim, isso ele vai, de alguma forma, nós vamos interromper com várias reticências, né? E deixar aberto para essa conversa continuar, enfim, né? Para todos os interessados aí, estamos sempre à disposição, né? Para trocar ideia, enfim, passar o nosso conhecimento adiante, né? Adquirir conhecimento com essa troca, né? De essas conversas, enfim. Então, né? Acho que enfim, é muito rico isso. E não vai encerrar aqui, né? É uma reticência Não, imagina, e vamos continuar. é um bate-papo, né? Mas para falar sobre construção com terra é um curso. Sim, sim. Então, ó, eu queria primeiro, assim, acho que é só para dar um panorama geral, né? Queria falar assim, né? É muito curioso a gente falar de arquitetura de terra, né? E assim, moramos num planeta chamado Terra, né? Então, assim, isso enfim, é muito. Moramos na Terra, né? E a construção com terra, ela se mistura com a história do ser humano, né? Os primeiros abrigos, né, que o ser humano busca para se proteger, né? Ele entra numa caverna, ele escava uma montanha e cria uma caverna, né, ali na terra, enfim. Então a terra é um elemento, né, que não dá para falar da vida sem falar da terra, né? Ontem eu assisti antes de ontem, né, a live com o Tomás Lotuf, que ele fala da vida, né, arquitetura e vida. A terra tá aí, né? A terra é usada, né? A agricultura, a vida do alimento, que é a nossa vida, né? É a terra, né? Então, acho que isso é muito curioso, assim, né, de alguma forma. E tem um conceito que hoje a gente escuta muito falar aí dentro da arquitetura, inclusive, ligar o nome aí da biofilia, né? E hoje essa conexão, né, do ser humano com as origens, né, com as suas origens ancestrais, a terra é um material que tem essa mais profunda conexão, né? A terra, né, um elemento muito forte dessa conexão do homem enfim, com suas origens, sei lá, primitivas, primatas, enfim, né, da origem do planeta. Enfim, então a Terra é incrível, né? Enfim, e a Terra, né, o homem sempre fez utensílios domésticos, né, panelas, jarros, enfim, a Terra E o tempo casas, todo, né? é que você O falou, tempo é todo. engraçado falar isso agora, mas se constrói com terra há milhares de anos, né? Sim, né? A Terra é um elemento protagonista aí na vida do ser humano desde as primeiras existências do homem no planeta, né? E é daí interessante que na história da arquitetura de terra a gente, né, enfim, identifica algum caminho, né, que vem lá do mundo árabe, dos marroquinos,
e chega na Europa, né? E da Europa vem para as Américas, né? E especificamente no Brasil, os portugueses chegam aqui, né? E trazem essas técnicas, né? Principalmente a taipa de pilão, né? Que é uma técnica que os portugueses trazem aqui para o Brasil, né? A gente ainda tem exemplares da taipa de pilão, né, na construção de São Paulo, né? O pátio do colégio, né? Tem um paredão lá muito bonito, a Capela do Morumbi, casas bandeiristas em São Paulo que ainda resistem, né, ao mercado imobiliário que quer derrubar tudo e construir enfim, quer ocupar todo o território, né? Em Minas Gerais, né? Foram construídas. Sim, aí a gente vai pro interior de São Paulo e Minas Gerais, tem muitos exemplares de construções com terra, né? Igrejas e casas, né? Fazendas, né? Tem um auge aí da produção do café, que tem muitas fazendas construídas com a taipa de pilão, né? E mesmo a taipa de mão, né? Muito usada também. Enfim, então, a arquitetura de terra ela está presente na história do homem, na história do mundo e na história do Brasil enquanto descobrimento pelos portugueses, né, que chegam aqui, né? Enfim, aí é muito curioso, né, a gente perceber que ela, em algum momento, ela some, né, ela desaparece da nossa história, né, no Brasil, com o surgimento da indústria do tijolo, né? O brasileiro, né? Enfim, as pessoas que aqui moram, né? Que vieram morar, querem de alguma forma copiar o estilo europeu de arquitetura, né? E aí o tijolo entra, né? Com uma facilidade de fabricação, né? E o taipeiro some e surge o pedreiro, né? O nome aí que a gente dá para esse trabalhador da construção civil, né, que a gente chama de pedreiro. Enfim, ele surge nesse momento que, né, a taipa desaparece e aparece a fábrica, né, as olarias, né, a fabricação dos tijolos, enfim. Então, um pouco esse caminho, né, de como chega a arquitetura de terra, enfim, se espalha pelo mundo e chega aqui no nosso território, né? A boca fica seca, né? De tanto falar. Ó, eu tenho que tomar cuidado, porque os meus alunos me aguentam, que eu falo, ó, falo, Ah, a gente tá falo. adorando. Enfim, e ainda, né, vindo um pouco nessa história, nos anos 70, tem um centro de pesquisa e desenvolvimento na Bahia, conhecido como CEPED, né? E tem um trabalho ali encabeçado pela professora engenheira Célia Neves, né? De desenvolvimento, né? Do resgate do desenvolvimento da técnica de construção com terra, né? Tem o apoio de um programa ibero-americano de ciência e tecnologia que chama CITED, apoio de profissionais da área de patrimônio e restauro, né? O Brasil tem muito exemplar de patrimônios, né, que são patrimônios construídos com terra. Então, essas instituições, essas pessoas tentam resgatar, né, essas técnicas, enfim, e aí tem um momento, né, na década de 70 de produção de manuais, enfim, para tentar resgatar, né, a aplicação dessas técnicas. E aí faço aqui uma colocação minha, né, uma leitura que eu acho, enfim, né, depois, ao longo dos anos, a gente vai tendo alguma percepção dos acontecimentos, né, e tenho a minha leitura de que, nesse momento, as técnicas acabam não sendo, de alguma forma, bem apropriadas, porque é uma aplicação para a população de baixa renda. E é curioso porque a gente tem algum preconceito, né, com o uso dos materiais, né? E aí tem aquela coisa, né? Se é barato, não é bom, né? A terra é barato, é quase de graça, né?
E aí, pô, vocês estão me oferecendo, né, a população de baixa renda aí tem um entendimento errado, né, equivocado, num preconceito com o material. E aí me parece que a coisa acaba não indo, né? E Tem muito, enfim, né? Quando eu falo que quero construir minha casa com terra, todo mundo fala, é tipo, como assim? Aí todo mundo tem aquela imagem daquela casa de pau a pique que é aberta, que dá bicho, né? Que é totalmente diferente do que é o que a gente está conversando, né? sim, sim, não, isso é ligado, bom, acho que tem dois aspectos importantes aí, um é a aplicação da técnica, né, como é que as pessoas aplicam a técnica de construção, e tem também aí, a gente brinca aí das teorias da conspiração, né, teorias da conspiração, da indústria, né, que não tem interesse, né, ali específico na construção com terra, né, porque o material, o insumo principal da construção com terra, né? O É que até é? A terra. E a indústria não fabrica terra, né? Então, né? Ali tem um conflito de interesses, né? Da indústria da construção civil, né? Mas nessa linha ainda histórica, né? E a gente tem uma sorte que aí nos anos 90 eu comentei aí da Unimep, né, da Universidade Metodista, a gente tem essa sorte que, na figura aí de três principais professores que nós tivemos lá, né, o professor Hélio Dias, o professor Eduardo Salmar e o professor Maxim Bucaretti, né, eles desenvolvem, então, esse programa do curso, junto, né, com o Instituto Crater, né, para trazer, né, de volta, enfim, com alguma outra força, né, dentro da academia, as técnicas de construção com terra, né? E ali é um momento muito importante na história da arquitetura de terra no Brasil, porque ali nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ter aulas com arquitetos que vêm do Crater, né, que trazem uma experiência de pesquisa sendo desenvolvida no mundo, né? É o caso de um professor, de dois professores que eu preciso citar, porque são muito essenciais na nossa formação, que é o Pascal Odu, que é um professor belga, vinculado ao Crater, que vem dar aula para nós. E além da terra, tem uma prática dele, né, que é de respeitar os materiais, né? E mesmo materiais que a gente, por hora, no primeiro momento, não dá valor, ele sempre mostrou o quanto é possível a gente agregar valor em materiais que, a princípio, vou dar um exemplo, né? Ele ensinou a gente a construir treliças, né? Treliças, enfim, sistemas estruturais, né? Treliça com um sarrafo de madeira, que é um material que, às vezes, você, né? Ninguém dá muita... Vixe, ficou uma... Voltou? Tudo bem? às vezes o seu vídeo para, mas o áudio está continuando. Então tá dando para escutar. Tudo bem? Tá, eu falei, às vezes o vídeo dá uma paradinha, mas o áudio tá indo. Então vamos nessa. E agora, só porque eu falei o O áudio. áudio continua. Então, ótimo. Então, Vamos ótimo. lá. Enfim, então ele ensina para nós, né? Enfim, tá. E Então, esse foi agora um o áudio. professor muito especial que nós tivemos lá. E um outro professor também, o Javier Bonifaz. O outro professor, o Javier Bonifaz, que é um peruano, que hoje mora em Cusco, né, na região de Cusco, no Vale Sagrado dos Incas. Tem um refúgio lá que tem o nome de Ticabamba, que também promove, né, essas construções de baixo impacto, né, sistemas construtivos de baixa complexidade, que as pessoas conseguem se apropriar dessas técnicas de construção, né, e trabalha bastante com terra também. E na nossa época ele era vinculado também ao Crater.
Tivemos também a felicidade, nesses anos 90, de ter aqui no Brasil um arquiteto americano, o David Easton, que é um dos maiores inovadores em sistema de construção com taipa, né? Então foi uma década muito rica, né, para o Brasil, né, nessa coisa enfim, do resgate da construção com terra. Em 1995 acontece um evento na FAO, USP, né, um workshop de arquitetura de terra, organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo da FAO, coordenado na época pelo professor Silvio Savaia, e lá nós tivemos a oportunidade de receber e conhecer, né, ao vivo, ali próximo, dois professores do Craterri também, o Hubert Guillot, não sei como é que fala aí, o Hugo Ruben, né, que são dois professores também muito importantes na história da arquitetura de terra moderna, vamos falar assim, né? Nessa época também tem a figura de um arquiteto que traz o David Easton para o Brasil, né, que é o Paulo Montoro, já saudoso, né, em memória aqui, vou falar dele, né, já, enfim, o Paulo Montoro, que traz e constrói uma casa aqui no Brasil, né, com as técnicas desenvolvidas junto pelo David Easton, né, que é esse americano que eu comentei. Então, nessa década de 90, a arquitetura de terra aqui no Brasil, ela começa a ter uma outra importância, né, ou um outro peso, né, uma outra, enfim, a divulgação começa a ser muito mais, enfim, começa a ser muito mais forte, né? Aguinha. Olha, gente, estou vendo aqui todas as perguntas. De vez em quando eu olho para baixo porque eu estou olhando as perguntas, tá? A gente vai responder. Claro. E aí, no final, a gente vai responder. Bom, então vou tocando aqui, ó. Enfim, então nesse momento aí na graduação, era muito legal, porque assim, principalmente, né, na figura aí vou citar aqui dois amigos arquitetos, né, o Márcio Hoffman, tá aí na live com a gente. Hoje ele é só, o Márcio, que hoje é sócio na Taipau, né, a gente era colega na graduação, e o Fernando Minto, que também deve estar por aí na live, que ele falou que ia estar aí participando também. Hoje ele é sócio no escritório Matéria Base, mas na graduação é muito legal, o trabalho dele é incrível. E nessa época, na graduação, nós estudávamos juntos, né? E essa era a nossa conversa de boteco, né? Pô, que incrível, né? Trabalhar com a terra, enfim, a gente sempre se encantou com isso, né? E ainda a gente se encanta, né? Você cavar um buraco, pegar a terra e transformar ela numa parede estrutural, né? Que incrível isso, né? Isso foi uma coisa que... Tem uma pergunta que alguém perguntou se você pode tirar a terra da piscina e fazer uma parede. Deixar você Sim, claro, claro que pode. Eu vi isso essa que é pergunta aí incrível. no final, mas como estava dentro do... Sim, sim. E é isso que é incrível, né, dessa tecnologia, né, das técnicas de construção com terra, né, possibilitam esse emprego do material, né, a princípio um material que a gente descarta, né, cava um buraco e manda a terra embora, né, geralmente é isso que acontece. Terra de você faz um edifício, aí você escava para fazer o subsolo, aquela terra toda pode construir um monte de casa com aquela terra. Ó, esses dias atrás, um pouco antes aí da pandemia, da gente parar, né, em casa, eu estava com um empresário em São Paulo, conversando sobre isso, né, e o prédio lá que nós estávamos é um prédio de construção convencional, né, ali na Vila Madalena, as divisórias todas de gesso acartonado, né, o famoso drywall. E aí, conversando sobre a terra, aí ele falava assim, pô, mas como é que eu poderia usar a terra, por exemplo, na construção desse prédio? Eu falei, olha, né, todas as divisórias que você tem aqui, né, você aplicou o gesso acartonado. Pois bem,
de onde vem o gesso acartonado, né? A jazida principal de giepsita vem lá de Pernambuco. Olha quantas centenas ou milhares de quilômetros viajou para chegar até aqui. E o que você fez com a terra do subsolo, né? Que está aqui, que você cavou o subsolo? Você, ó, jogou embora. Isso poderia ter sido transformado nas paredes de taipa de mão, né? Fazendo todas as divisórias do teu edifício. Você teria um comportamento acústico muito bom. Você teria economizado com pintura, porque a própria terra já dá a coloração, né? Na composição da terra você já tem a É cor, linda, né? É linda. que é Mas o super bonito. também pode, né? Sim, sim, sim. Mas Mas, enfim, não, então olha, mais claro, você pode pintar com uma tinta boa, né? De preferência. então assim, falei para ele, olha quantos impactos você poderia ter reduzido, né, na aplicação da terra, do teu subsolo, na construção do edifício. Aí ele ficou olhando para minha cara assim, sabe? E acho que deu um nó assim, falou: "Poxa vida, né? A gente não tem não pensa, né, quando vai construir, né? Então, isso é um dos trabalhos que eu gosto de fazer com os alunos, né? Colocar os alunos para pensar, né, no quais materiais a gente usa nas construções, né? Enfim, Uhum. então a gente tem inúmeras aplicações, né, de sistema construtivo com terra, né? Agora, então nessa minha caminhada, né, a gente lá nos anos 2000, então eu saí da faculdade no final da década de 90, e aí com essa vontade, né, de falar, pô, a terra é incrível para construir, né? E aí eu fui para a Unicamp fazer o mestrado e falei, bom, vou pesquisar sobre processo de produção, né? Porque quando a gente fala aí no tripé da sustentabilidade, que a gente fala de o ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, né? Eu falei, bom, construir com terra, a gente já sabe que é super legal. Agora, esse tripé precisa estar equilibrado, né? E aí fui estudar sobre processos de produção, né? Principalmente aplicado à técnica da taipa de pilão, né? Isso muita gente está Entendendo que, falando sobre isso, sobre sim, como vamos para falar disso, enfim, então, as técnicas de construção com terra, elas carregam, né, atributos que contribuem nas respostas, né, dessa busca pela sustentabilidade, né, na questão do impacto do uso do material, né, o baixo consumo de energia, baixo consumo de água, né, a redução de transporte nos processos, utilização de material local, né, processos de baixo consumo energético, né? E na vida do edifício, né? Também o baixo consumo energético, né? Porque a Terra tem um comportamento térmico incrível, né? Enfim, então o impacto ambiental é mais do que claro, né? Dos benefícios. Agora, tem um momento aí que ela tem que ser viável, né? Viável, economicamente viável. E isso eu considero uma questão vital, né, para a disseminação do uso, para que a técnica seja usada, né, e se apropriada para todos, né, que a arquitetura de terra é para todos, né. Terço eu escutei o Tomás Lotufo falando, né, de 10% da população tem acesso à arquitetura, né. Isso é muito triste, né. A ideia é que 100% pudesse ter acesso, né? Da mesma forma que os benefícios da arquitetura de terra, a gente acredita que é para 100% das pessoas também, né? Não é para um nicho específico, né? Então, nessa busca da viabilidade econômica, né? Nós passamos aí até hoje, né? Estamos aí anos de pesquisa e investimento, né, para avançar no desenvolvimento do processo, né, tornar o processo produtivo, né, economicamente viável, né. E aí eu posso
hoje falo com muita tranquilidade, né, muita franqueza, que nesses últimos 10 anos a Taipau conseguiu, né, atingir níveis de produtividade, controle de qualidade, né, e equiparar o sistema de construção da Taipa, né, nos parâmetros que a norma de desempenho exige, por exemplo, né? Então, hoje a gente trabalha como uma construtora, né, uma construtora de paredes de taipa, né? Vocês estão vendo aí, ó, essa é uma casa de projeto do Guilherme Pauliello, né? São paredes estruturais de taipa de pilão, que estão suportando todas as cargas aí do segundo pavimento, que é todo construído pela ITA Construtora, do engenheiro Hélio Olga, aí a aplicação do laminado de madeira colada nessa obra, né? Essa obra é incrível, o Guilherme Pauliello é um arquiteto que a gente admira muito, né? Enfim, agora, a questão maior aí no Brasil é a falta de uma cadeia produtiva, né, com arquitetura de terra. Então, desde o fornecedor da matéria-prima, né, ao desenvolvimento de equipamento, treinamento de mão de obra, né, e o próprio conhecimento, né, da matéria pelo público em geral, né, pelas pessoas e pelos próprios arquitetos. Hoje é engraçado, porque a gente frequenta os escritórios de arquitetura e poucos arquitetos conhecem, né, da técnica de construção com terra, né? Então, isso é a maior questão aí que a gente fala sobre a cadeia produtiva, né? Tem países como Estados Unidos, Austrália, lá tem associações de construtores com terra, né? Tem aí as cadeias produtivas já consolidadas, né, para trabalhar com arquitetura, né, com construção com terra, né? Então, isso ainda é uma deficiência que a gente tem aqui no Brasil, né, que a gente espera aí, nos próximos anos, conseguir, enfim, cada vez mais nos associarmos, né, os arquitetos e os construtores com terra, né? Eu queria Legal, você mostrar está o processo. Eu acho que eu não baixei todas as fotos naquele outro. Que eu tô com essa coisa de fazer fotos, só o coisa da Apple funciona. O meu celular é Android, então por isso que demorou um pouco. Aí as fotos que ficaram do processo que eu queria mostrar estão aqui nesse celular. Bom, mas vamos lá. Bom, enfim, depois também. Vou colocar nessas fotos. Vamos lá. Mas está muito legal. Essa casa é a casa do meu sócio, do Márcio. É uma casa incrível, né? Construída, né, de taipa de pilão. Desculpa te interromper. É que eu queria mostrar o processo. É que dá para ver, né? Uma coisa mais do processo do que você. Isso tem uma coisa muito particular aí da Taipau, né, minha e do Márcio, que a gente gosta muito de desafios. Então, assim, nós já fizemos algumas obras de arte, né, para artistas plásticos, né? A Elisa Bracher, recente, a Licó, recente, nós fizemos uma obra para Márcia Pastore, lá no Espaço da Fama, né, a Fundação Marcos Amaro, lá em Itu. E essa foto que você mostrou aí, né, de um pedaço de uma parede em balanço, é uma obra que nós estamos fazendo agora para o Guilherme Torres, né, na Fazenda Boa Vista. Então a gente gosta de uns desafios. Que é da Patrícia, mas justamente onde está a parte de taipa, está aparecendo. Eu tô. Eu quero falar da Patrícia. No meu roteiro aqui, com certeza falo da Patrícia. A Patrícia, enfim, é uma das produções de arquitetura que eu, enfim, como eu te falei, eu fiz questão de listar alguns que acho que fazem parte da história, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Mas, enfim, então,
voltando no tripé da sustentabilidade, né? Falando da questão, então, econômica, é um fato que nós já superamos. E aí, eu acho muito importante falar do outro pé, do tripé, que é o socialmente justo, que é relacionado à mão de obra, né? Ao valor do trabalho. E aqui eu volto, né, na época da minha graduação, que eu tive a oportunidade de estudar dois arquitetos que, para mim, assim, são responsáveis na minha formação. Um deles é um brasileiro, o arquiteto Sérgio Ferro, e o outro arquiteto é o egípcio Hassan Fathy. O Sérgio Ferro tem dois livros incríveis, que é O Desenho e o Canteiro, né? Que enfim, a importância do canteiro de obra vinculado ao desenho da arquitetura, no valor do trabalho, né? No valor da mão de obra que constrói, né? E um livro que eu li dele, que achei até mais curioso ainda, mais interessante, é um livro que ele conta a história do canteiro de obra, a história da arquitetura brasileira contada pelo canteiro de obras, né? Então, assim, a gente vê muito história da arquitetura contada a partir dos monumentos, dos edifícios, né? E ele tem um livro que ele conta a história a partir do canteiro de obra, das relações. Muito interessante. Super, né? A partir das relações do trabalho, né? Outro arquiteto que tem esse também, né? Já teve um trabalho incrível, infelizmente a vida passa, né? Ele já é falecido, se eu não me engano, acho que ele faleceu em 84. O Hassan Fathy, que é um egípcio, né? Um livro muito rico dele, né? Que é o Construindo com o Povo, né? Que também traz essa relação, né, dos sistemas construtivos de terra com a apropriação da mão de obra, né? Assim, o valor do trabalho, né? Isso é o viés aí do socialmente justo. Ah, que legal! Essa é a foto de uma Que casa. alguém já pediu a foto das formas. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar muito perto, mas... Mas depois a gente vai trocando, né? Enfim, como eu falei, a conversa não vai acabar aqui, não. Isso é muito legal. Isso é um chalé que a gente fez em São Pedro. Esse chalézinho aí foi construído em 5 dias. Uau! Enfim, e aí então, nessa questão do socialmente justo, né? Falando de mão de obra, a arquitetura de terra, ela traz, assim, uma discussão, né, com relação ao valor do trabalho e o valor do material, né, da indústria, uma contradição aí da indústria, né? Hoje, a gente vê muito a indústria do material do acabamento, né? Uma indústria que dá um valor para a aplicação do acabamento, né? E na arquitetura de terra, esse valor ele é invertido, né? Um valor que está no saber fazer, né? No colaborador ou no trabalhador que sabe aplicar, né, o sistema de construção, né? Então, isso é muito rico, né? Enquanto o benefício da arquitetura de terra aí no tripé do socialmente justo, né? E aqui também vou falar de novo da Taipau, né? A Taipau tem os colaboradores nossos que estão conosco há quase 10 anos, né? Uma equipe incrível. Eles participam, né, no desenvolvimento do processo, né? A cada obra, né, a gente faz essa rodada, né? O que pode ser melhorado, né? O que pode ser melhorado nas questões que a gente coloca de condições de saúde e ergonomia do trabalho, né? Então, essa preocupação que a Taipau tem com as condições de aplicação da técnica, né? As condições de trabalho dos nossos colaboradores, né? Isso é super Então, importante, né?
Sim, sim. Até é muito bacana porque a gente consegue mostrar, né, para outros agentes que estão envolvidos na obra, né, que não somos só nós que estamos numa obra, né, as outras equipes que compõem a obra, eles olham e muitas vezes comentam isso, né? Pô, muito legal a maneira que você, né, que a Taipau trabalha, né, a maneira que a Taipau se comporta com os colaboradores, né? Eles fazem parte, eles fazem parte da tomada de decisão, né? De colaborar com o aprimoramento do processo, né? Trazer melhorias, enfim. Então, a gente acredita muito nessa relação, né? Das pessoas, enfim, né? A gente sempre fala que a arquitetura é um espaço construído pelo homem para o homem, né? E as pessoas que constroem, elas são tão importantes quanto quem idealiza, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente, como eu falei, parece que é muito tempo, mas a gente agora já tem uns 14 minutinhos. E tem muita gente pedindo para você falar das obras, das obras feitas pela Taipau. Já coloquei algumas aqui. Se você puder falar, acho que quem foi que perguntou? Tem muita gente falando, né, para falar dos projetos que são lindos, assim, que vocês. Olha, alguns são seus, né? Alguns são de vocês, outros são esse da Patrícia, que é a Casa Hoje a gente tem trabalhado para diversos escritórios de arquitetura, né? Alguns ícones aí, que é o Guilherme Pauliello. Recente fizemos uma obra para Brasil Arquitetura, né? O Marcelo Ferraz, o Francisco. Fizemos essa casa da Patrícia, que, se eu não me engano, foi em 2017, ganhou uma premiação. Ganhou. Uma premiação do Saint-Gobain, né? É de taipa, né? Acho Sim, que essa parte anterior ali também. Tudo onde está de taipa é onde eu tô. Nós fizemos uma obra muito bonita também para o escritório de arquitetura Gera Brasil, né? Para Karen Ueda. A Karen é aluna nossa do nosso curso, maravilhosa. Sim, que são arquitetas muito ligadas a essa questão da sustentabilidade, né? A Patrícia, enfim, que é uma das linhas de frente aí, né? Que põe a cara para bater, né? Na luta pela sustentabilidade, né? Aplica aí nos seus projetos, enfim, está sempre na vanguarda, né? Trazendo as discussões da sustentabilidade, né? Enfim, enfim, a gente tem feito obras aí, você está mostrando algumas obras. Eu acho bonito mostrar que, assim, né, que é uma casa moderna, uma casa, né, assim, com todo... Porque sempre todo mundo tem aquela coisa de associar, que é legal também, tá? Não estou falando não, de coisa com baixa renda, que eu acho super válido, acho que deveria ser feito, mas que não é só isso, né? Casas de luxos, casas... como eu falei, né? Como a Patrícia, como a Brasil, como o Gera Arquitetura, como, né, tem do Thiago Bernardes também, tem, acho que uma casa linda feita em Itaipava de taipa. Então, assim, acho que esse preconceito que a gente tem que né, acabar com ele, né? Que a casa de terra é uma casa mal feita, que é uma casa daquela que a gente pensa naquela casa de pau a pique antiga, de gente. Eu acho que é isso que é muito importante a gente frisar. E aí era um pouquinho de você falar como é que é o processo diferente que a Taipau utiliza, que é mais, mais, como eu falei, industrializado, mas não é industrializado, né? Mais, como diz, mecanizado. Mecanizado, né? Isso. Então, a gente, nesses anos todos, a gente foi desenvolvendo, né, esse trabalho, como eu falei, né, dentro do tripé lá da sustentabilidade. Hoje a gente trabalha com sistema de forma metálico, ele é modular, de montar e desmontar muito rápido, né?
que ele funciona, né, nas condições que eu comentei aí de ergonomia, né, para os colaboradores da Taipal. Então a gente tem conseguido, enfim, ter uma produção, né, de paredes de terra muito eficiente, né, e trazendo, né, uma questão aí que hoje, né, alguns arquitetos fazem muita questão disso, né, que é o que você está falando aí com relação à técnica de aplicação e o resultado estético, né? Essa coisa, né, da terra como protagonista da construção, né? Então, esse preconceito a gente já está superando, isso é importante, né, que a gente tenha acompanhado e visto, né? Até porque a gente já conhece, né, uma ciência hoje da geobiologia que trata, né, essas questões da saúde do edifício, né? Então, a terra, ela traz essa questão, né, do conforto térmico, da pureza do ar, né? A Patrícia fala muito isso, né, da toxicidade dos materiais, né? E a terra é um material que, pelo contrário, né, ela purifica o ar, né, o ambiente, né? O controle de umidade, enfim. Então, a gente tem conseguido atender essas obras, e como eu falei, né, o benefício é de A a Z, né? Ele não é para uma determinada classe social, ele é para todos. Então, a gente tem conseguido aplicar nosso processo no alto padrão, né? Mas com a viabilidade econômica, que é possível fazer também casas como o chalé que você mostrou, né? Que tem lá o nosso processo, né? A máquina que nós desenvolvemos uma máquina que é um misturador de terra, né? Que dá uma produtividade alta na linha do processo, né? Na cadeia produtiva, né? Dentro do canteiro de obra. Então a gente tem, como eu falei, aquele chalé nós fizemos em 4 dias, né? Foi muito rápido, né? E aí entra também a inteligência do arquiteto no projeto, né? Então a gente também senta com os arquitetos e discute, né, o processo de construção, né, com o desenho de arquitetura, né, para tornar a construção viável, né, na questão econômica, na produção, né? Enfim. Então esse trabalho a gente tem desenvolvido ele e ele não para, né? A cada obra é um desafio e uma inovação de melhoria contínua, a gente fala, né? A gente tem agora pouquinhos minutos, eu vou botar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Só que eu não sei, eu nunca tinha feito isso, que tem alguma coisa. Deixa eu ver, é difícil. Vou ver, vou ter que escolher algumas aqui. Eu acho que essa pergunta é muito técnica, como calcula a carga? Isso aí acho que a gente pode responder depois. Você acha, essa eu acho que é mais fácil de responder. Você acha possível construir com terra em grandes centros urbanos do Brasil? Ó, Vou fazer outra para emendar. Você sempre usa a terra do próprio local ou é necessário adaptar a técnica à terra do local? eu comentei sobre isso há dias atrás aí que eu estava com o empresário em São Paulo e poderíamos ter feito todas as divisórias do prédio dele, ao invés do gesso acartonado, poderia ter usado, né, as paredes de terra de taipa de mão, né? Então é possível sim construir em grandes centros urbanos, com certeza, né? Enfim, é só pensar na técnica adequada para aquele território. E, preferencialmente, a gente usa terra do canteiro de obra, que esse é um dos principais atributos, né? Uma das principais qualidades, usar a terra do próprio canteiro de obra. Ainda que a gente leva para um laboratório e, enfim, e faz ensaios físicos e químicos para identificar, né, as qualidades do solo para fazer a melhor aplicação possível com a técnica de construção, né?
É isso que eu chamei aí dos nossos controles de qualidade, né? Tem uma outra pergunta também que eu não estou achando aqui, mas ela fez logo no começo. Se a construção com terra ela é regulamentada? Olha, eu não sei o que que ela está querendo dizer com regulamentada, mas ela, enfim, não é proibida a construção com terra, né? A gente pode construir. Claro. Talvez, talvez a pergunta dela seja querendo saber sobre normatização, Isso, né? eu acho. É. Então, assim, no Brasil, a gente já tem um grupo que trabalha essas questões de normatização de construção com terra, um grupo lá dentro da BNT. Recente O foi Adobe publicado. foi já, né? O Adobe já Isso, tem, né? isso que eu ia comentar. O Adobe a norma já foi publicada e está em construção, né? O texto da norma de Taipa já está pronto e está correndo os processos burocráticos, né? Então, a gente, enfim, esperamos em breve, nos próximos anos, já ter uma norma de construção com Taipa também. Ah, legal. Tem alguém perguntando aqui se tem um comparativo de preço de construção com a terra convencional e com o tijolo. Sim, né? Como eu falei, né? Nós já desenvolvemos o nosso sistema e ao longo aí dos anos, com a nossa experiência já de ter executado, sei lá, talvez mais de 30 obras já, alguma coisa assim, nós já construímos muito, né? Então a gente tem inúmeros comparativos. A cada obra, os clientes querem um comparativo, né? É muito curioso isso. E hoje a gente já fez obra, tem obras que a gente faz mais barato do que o convencional. Enfim, a gente está falando aqui de trocar, né? Basicamente trocar 6 por meia dúzia. Agora, quando a gente tem essa relação de conseguir trabalhar com o arquiteto, antes, né, no desenvolvimento do projeto, a gente consegue ter uma viabilidade econômica melhor, tá? Então, assim, comparando com a construção convencional, a gente é competitivo e, por vezes, é mais econômico. Fora os benefícios, né? Que é isso que a gente tem que pensar, que eu acho que as pessoas pensam muito, né? Tipo, sem comparar. Até quando a gente tem um curso Tem até gente perguntando sobre curso. A gente tem um curso de construção sustentável e que a gente fala, tem um módulo de construção com terra. Mas assim, é bem pequeno e tal. Mas você não pode comparar uma coisa com a outra. Você tem que ver os benefícios, né? Nem sempre o que você vai construir naquele momento é mais barato. Mas assim, o que ele vai te trazer de conforto térmico, de conforto acústico, de economia, de energia, porque você vai usar menos ar-condicionado. Então, quer dizer, não é só o custo do material naquele momento. Você tem que pensar em todo aquilo, né? Com certeza, com certeza. É o que a gente fala, né, da vida, a vida do edifício, né? E principalmente a vida de quem usa aquele edifício, né? As E qualidades. fora o que não tem preço, né? Que é o Sim, bem-estar, né? Que assim, não o tem que um o, preço, o que o, não tem um preço de dinheiro, mas que tem um preço na nossa saúde, que a gente está percebendo muito nisso nesse momento, né? Aí, o que o Tomás pergunta, falou. eu acho que a gente vai ter que abrir outra live, porque tem muita Ó, pergunta. só para lembrar aqui, ó, o que o Tomás falou, né, na terça-feira sobre as energias, né, no nosso ambiente de morar, né, que hoje mais do que nunca a gente está vivendo essas energias, né, e você morar numa casa de terra dá para poder imaginar, né, a qualidade dessa energia, né, morar numa casa de terra. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que perguntou se pode misturar com outras técnicas. Tem um trabalho Claro, da Patrícia, da Casa de Terra, que ela mistura sim.
frame, né? Mas você pode falar melhor. Não, veja só, basicamente, né, a gente fala das construções de terra, as duas técnicas principais que a gente considera, que é a taipa de pilão, que é uma parede estrutural, né? Vocês viram na foto aí da obra do Guilherme Pauliello, que tem um segundo pavimento apoiado sobre a parede de taipa de pilão, e a taipa de mão. Eu não sei se eu cheguei a te mandar a foto, mas no Instagram da Taipal, É as que eu não pessoas consigo podem. passar tudo para esse celular. Mas tudo bem, vocês podem acessar o Instagram da Taipal e ver uma obra que nós fizemos de taipa de mão, que é uma escola de pedagogia Waldorf, em Valinhos, que é projeto do escritório Chie, Arquitetos Associados, né? O arquiteto Léo, enfim, que são paredes de vedação, né? Então, assim, essa inteligência Taipa de mão, né? que é o pau a pique, exato. Enfim, então essa inteligência do projeto está na mão do arquiteto, né? De como aplicar as técnicas de construção, né? E esse suporte que a gente oferece para os arquitetos, né? A gente vai no escritório e ajuda, né? Contribui com essa discussão, né? Sobre a técnica, né? A melhor aplicação da técnica, né? As paredes de estrutura ou as paredes de vedação, enfim. Esse trabalho tem sido muito enriquecedor, né, na disseminação da arquitetura de terra. Ai, muito legal. Uma pergunta aqui, se tem construção com terra em Minha Casa Minha Vida. Olha, isso... Como adequar as instalações elétricas e hidráulicas? Então, do Minha Casa Minha Vida, ele fica muito amarrado a essa questão que eu comentei da normatização, né? Porque como é uma obra financiada, né, via de regra financiado pela Caixa, eles têm como garantia o próprio imóvel, as burocracias, né? E aí, como não tem a norma, eles acabam não dando, não tem uma linha, né? Enfim, dificultam esses financiamentos, porque, de alguma forma, a norma ela acaba respaldando o que eles chamam, né, de qualidade da construção, né? Não que isso seja uma ligação direta, porque a gente vê muita coisa ruim feita pelo Minha Casa Minha Vida, mas como não tem essa papelada, essa burocracia, acaba ficando limitado o uso aí para o Minha Casa Minha Vida, né? Mas esperamos, quem sabe, em breve, um dia, ter isso resolvido, né? E, enfim, faremos casas de terra para todos. Ai, que bom. Estava vendo aqui, isso que estava meio embaçado. E sobre instalação elétrica e hidráulica? Então, ó, as instalações, né, novamente, né, fica por conta aí dessa inteligência do projeto, né? Como a gente fala de trabalhar paredes, principalmente a de taipa de pilão, que é uma parede que fica o material aparente, né? A gente acha que, assim, embutir instalações, a gente corre o risco de amanhã necessitar de uma manutenção e você danificar a parede, né, que está com o material aparente. Então, a gente aconselha sempre a ter essas instalações fora da parede de taipa de pilão, né? Agora, na parede de taipa de mão, né, é uma parede que, como ela é só de vedação, né, é possível a gente ter as instalações elétricas, hidráulicas passando por ela, né? Mesmo as instalações elétricas, a gente, em alguns casos, acaba passando por dentro da parede de taipa de pilão. Mesmo porque a manutenção em sistemas de instalação elétrica, ela geralmente é quase zero, né? Então, não tem muito esse risco, né? O maior problema são as instalações hidráulicas. Agora, aí tem o raciocínio, né? A inteligência do projeto, né? Hoje a gente sabe, né, dos recursos aí dos shafts, né, que é muito falado na arquitetura, né, para fazer as instalações, né? Enfim, então tem várias maneiras de fazer as instalações
sem precisar comprometer a estrutura, a parte estrutural da parede de taipa de pilão, né? Né? Eu acho que foi. Peraí, eu vou até ver aqui que tinha. Eu imprimi alguma. É difícil. Se é difícil encontrar mão de obra no canteiro, se Ó, vocês formam mais. então, a mão de obra, a gente, enfim, no nosso começo de carreira, a gente tinha essa dificuldade, por isso, até um dos motivos do nascimento da Taipau é para criar essa oferta para os arquitetos, né? Então, nós trabalhamos com mão de obra própria, nossa, treinada, qualificada, que está com a gente há quase 10 anos, que tem uma experiência, né, com as obras de terra, assim, excepcional, que a toda obra eles ajudam a gente, né, no sentido de pensar em melhorias no processo, né? Então eu costumo até brincar com alguns amigos que também constroem, né? Eu falo assim, olha, a gente ter o CNPJ não significa que a gente é uma empresa, né? O CNPJ é uma burocracia do nosso país, né? Agora, ter uma empresa, né, a gente tem lá uma estrutura, que tem um pós-venda, que é muito importante, né, na credibilidade da construção, né, as garantias, né, que estão lá apontadas nas normas de desempenho, né, as garantias de atingir o resultado do projeto. Então, trabalhar com a nossa mão de obra que é muito bem qualificada e está com a gente há muito tempo, é um diferencial do nosso trabalho, né? Enfim, pessoas experientes que trabalham com a gente há muito tempo, né? Agora, na obra que nós fizemos da escola Waldorf, que é a técnica que lá foi empregada a técnica da taipa de mão, né? Lá a gente acabou treinando equipe, né? Então é possível também essa capacitação de mão de obra, né? É. Eu tô vendo aqui, eu não sei se é a minha internet, acho que tá meio ruim. Acho que tem uma última pergunta aqui. Não quero. Acho que você tinha muitas outras coisas para falar, né? Se você depois dessa pergunta você quiser falar mais um pouquinho, já que a gente estendeu aqui. Uma pergunta técnica, deixa eu ver. Quanto a parte térmica? É uma pergunta técnica quanto a parte. A taipa tem muita massa térmica, excelente, mas em termos de coeficiente térmico muito elevado, que não atende a algumas legislações. Como ultrapassar isso? Não entendi muito bem, não. Você entendeu? Olha, desculpa porque meu telefone tocou aqui, ele piscou e aí eu perdi a tua pergunta. Eu só entendi que era alguma coisa relacionada a coeficiente térmico, o desempenho na área de conforto térmico. Deixa eu achar ela aqui. Meu Deus. Ela sumiu. Alguém faz de novo a pergunta? Porque fica lá em cima. Peraí, não, já fui, já achei. A taipa tem uma massa térmica excelente, mas em termos de coeficiente térmico muito elevado, que não atende a algumas legislações. Como ultrapassar isso? Ixi, olha, confesso que eu não sei, não entendi essa. Formular melhor a pergunta? Eu sei, assim, o que eu posso dizer é alguns relatos de clientes nossos, né? O Fábio, que é o cliente da Karen, a casa que nós fizemos lá na Ecovila Clareando, ele fala, já falou mais de uma vez, assim, a gente conversando, e ele falar que, nossa, quando eu entro na casa, né, e vou para a área dos quartos, que é construída em taipa, parece que eu atravessei um portal e estou entrando num outro lugar, né? Que legal. Então, assim, essa relação do conforto, né, do espaço construído com terra é uma coisa, uma experiência incrível, né? E, Acho que e a relação que a gente tem, a de transdância. novo, né, nas nossas relações. Desculpa, que acho que falhou, eu falei com você. Eu, eu acho que ele está querendo saber sobre a tramitância térmica.
Então, eu não tenho esses números aqui agora para a gente poder falar tecnicamente disso. Mas como eu estou falando, né, as experiências e os relatos que a gente tem dos nossos clientes, essa questão do conforto, ela é sempre o principal relato, né, o principal comentário aí que os nossos clientes fazem, né, os moradores de uma casa de taipa, né? Ah, É, enfim, e tem, assim, na nossa percepção, até, enfim, quem mora aí no interior e mesmo em São Paulo, né, nas capitais, a água da Moringa, né? Se a gente lembrar ah, da... eu tinha meu filtro de barro que eu amava. É uma das Então, coisas. Estou morrendo de esse é sentido um, falta. esse um exemplo clássico, né, do quanto, né, a casa de taipa, a casa de terra, ela é favorável ao conforto, né? Ah. Olha, vou fazer mais duas, senão a gente vai ficar aqui, coitado do André, o dia inteiro. É, ele está perguntando aqui, a Patrícia está falando que acha legal falar sobre o PCM natural da Terra. Você sabe o que ela está falando? Acho que não. Se É, Patrícia, põe uma tecla SAP aí para nós. PCM, o que é PCM, Patrícia? E tem alguma pergunta que é sobre a questão da umidade. Se pode construir com terra em ambientes úmidos. Ó, essa é interessante, porque uma das características das paredes de terra é esse controle de umidade. Ela é uma parede que, via de regra, ela é porosa, né? A gente não sela a parede, a gente deixa ela como respirar, né? Que é essa troca de fluido com o ambiente. Então, em ambientes úmidos, ela puxa essa umidade para ela. E quando o ambiente é muito seco, ela solta essa umidade no ambiente. Então, esse comportamento de controle de umidade é o que também está relacionado à sensação de conforto, né? E a qualidade de saúde do lugar, né? Do espaço. Então, enfim, é possível. Agora, tem a relação que a gente fala sobre com a água, né? No país tropical onde a gente vive, via de regra, né? A gente lê nos livros do Carlos Lemos, né? As arquiteturas construídas no Brasil, elas devem ter bons chapéus e boas botas, né? Porque o índice pluviométrico no país tropical que a gente vive é altíssimo, né? Então, assim, proteger o pé e proteger a cabeça, né, com os chapéus, a obra, isso é sempre importante, né? A questão aí Isso de isso daí durabilidade, eu do vou fazer desgaste. tijolo, né? Você também, em construção, coisa, você tem que fazer uma boa base, né? Para que essa umidade não suba, né? Sim, sim. Tem muita pergunta, mas eu acho que não vou te alugar muito, não. Alguém perguntou sobre livro, eu tenho esse livro aqui, eu não sei se você gosta dele, mas eu tenho esse livro aqui. Oba! Olha, Tem até dedicatório. infeliz, infelizmente, né, eu queria, no minha lista de arquitetos que eu gostaria de ter citado aqui, o Gernot Min, que é um deles. Tá ao contrário, né, gente? Mas coisas Sim, da internet. Depois a gente pode voltar. Se você tiver mais algum ó, para indicar. eu vou mostrar, tem um livro aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse livro é um livrão, né, ó, Arquitetura de Terra na América Latina. Muito legal. Isso é muito legal, fala do Brasil, né? E agora, essa rede de pesquisa a qual a gente faz parte, nós estamos escrevendo um livro que é sobre arquitetura de terra no Brasil, né? Enfim, Ah, então, em breve, a editora Argumentum vai publicar um livro específico do Brasil, tá? estão perguntando se esse livro é do Johan. Não, eu tenho, tá na minha estante. É o Manual do Arquiteto Descalço, também tenho ele, que é maravilhoso. Também com uma Sim, dedicatória.
Fiz uma entrevista linda, gente, está lá no YouTube do Sustentar. Aliás, eu não uso muito o YouTube, né? Mas foi a primeira coisa que eu coloquei lá foi uma entrevista do Johan que eu fiz quando fui lá, maravilhosa. Se alguém tiver interesse, ele é lindo, né? Que mais? Não sei, agora eu vou parar. Gente, eu vou parar as perguntas, desculpa, porque senão acho que a gente vai ficar aqui a tarde inteira com o André, coitado. Ó, se deixar, né? Se deixar, a gente, que nem eu falei, ó, a nossa conversa é uma reticências que vai embora, né? Tem É, muito. Esse com certeza. universo da arquitetura de terra é muito rico, né? Tem alguma coisa que você queria falar, que você não falou, porque eu te interrompi por causa dos últimos 10 minutos? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu acho que assim, Coisas, tem uma coisinha assim que a gente. não, mas é o que a gente está falando agora, né? Desses benefícios da arquitetura de terra, né? Que é muito importante as pessoas irem conhecendo, né? Pegando um pouco aí o gancho da conversa lá sua com o Tomás, né? Que fala da arquitetura, da vida, e hoje, né? Vivendo esse momento maluco, né? Da pandemia, enfim, que as pessoas estão convivendo mais em casa, né? Então, assim, os benefícios que a Terra traz, né? Enquanto saúde do espaço, né? Saúde do usuário, essas questões de conforto térmico, né? A questão da saúde dos materiais, né? Então, isso é muito importante, né? Enquanto os benefícios que a casa de terra traz, né? Para nós. A gente tem passado, né, por um momento em que, em muitas vezes, a moradia ela é vista como uma mercadoria, né? Uma mercadoria de troca, de valor financeiro, né? Enquanto que as pessoas estão, de alguma forma, deixando, né, de viver essa experiência que a casa, que os materiais que são usados para construir a casa, eles podem trazer, né, de benefício para a vida, né, para a qualidade de vida, para a A saúde, palavra hoje é né? saúde, né? Então, isso, para mim, é a principal mensagem aí da arquitetura de terra, né? Que ela traz, assim, carrega com ela inúmeros benefícios e, principalmente, essa questão da saúde, né? Saúde física, né? Saúde que vai refletir na saúde mental, enfim, que vai refletir nas nossas relações pessoais, que vai refletir nas nossas relações de trabalho, né? Então, isso é a energia, né, que acontece numa casa de terra é simplesmente incrível, né? Ai, lindo. É, acho que é isso, assim. Realmente tem muito papo, tem muito assunto. Eu mostrei o livro porque alguém pediu para mostrar de novo. Eu queria agradecer muito, assim. Realmente, muita gente falou, é uma aula, foi uma aula. Acho que tem muita coisa para se falar, mas eu acho que um dos grandes recados que eu acho que, né, que a gente queria deixar aqui é, tipo, que as pessoas olhem. Isso é uma coisa que eu falo muito no curso, né? Que quando você quando você vai construir, muitas pessoas nem pensam no material construtivo, né? Já pensa que você vai construir com tijolo, com não sei o quê. Não, gente, tem tantas possibilidades. E a terra uma maneira linda de se construir. Eu tenho muitas perguntas que fizeram, né, de como trazer isso para o meio urbano, que eu acho que a gente até podia fazer mais umas discussões sobre isso, né? Porque você fazer isso em larga escala, em edifícios e tal, como trazer isso, mas assim, para quem vai construir uma casa ou né, uma construção, eu acho que você tem que sempre pensar na terra, que é um material incrível, né? Sim, como eu falei, Trazer a terra à luz da arquitetura, que ela
que é o que ela tem feito, né? Vamos falar assim, né? Resgatar isso, né? Que em algum momento se perdeu, né? Isso é muito importante, né? A Terra sempre teve presente, né? Em algum momento a indústria maluca, né? Deixou a Terra de lado, porque, como eu falei no começo, a indústria não produz terra, a terra está à disposição, né? Então, o que a gente pode produzir, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos todos, é produzir melhoria no sistema, né, para poder produzir em larga escala, né? Produzindo em larga escala, a gente reduz custo de produção, a gente fomenta uma cadeia produtiva, né? A gente qualifica pessoas a trabalharem com essa técnica e aí essa técnica pode ser usada e apropriada por todas as pessoas, né? Naquela linha de que, pô, todas as 100% das pessoas poderiam ser beneficiadas pela arquitetura de terra, né? Sim. Alguém me perguntou assim, ah, mas aqui às vezes pode ser mais caro e tal, mas eu acho que também é uma questão de demanda, né? Eu acho que quanto mais pessoas demandarem por isso, né? Eu acho que, né, vai ficando mais democrático, né? Mas sei lá. Não, até, ó, eu Tem vou democratizar até, ironia. eu vou Falando, contar, eu posso confessar uma coisa, não é mais caro, tá? Não é mais caro. A gente fez na obra da Patrícia, eu lembro muito bem dessa conversa com o engenheiro da construtora, da Machado Freire, um dia sentado lá no quarto de obra, e estava lá um outro fornecedor, e aí o outro fornecedor falou, vocês vão fazer as paredes de terra, que interessante e tal, como é que é isso? E a pergunta do custo é a primeira pergunta que vem, né? Mas quanto custa fazer isso? E o engenheiro da Machado Freire, fugiu agora o nome dele, se a Patrícia estiver aí, ela lembra. Rodrigo. Rodrigo falou assim, olha, nós fizemos uma análise comparativa e pela produtividade da Taipau, né, o tempo de obra e mais os custos diretos, indiretos, tudo que está envolvendo, né, a construção em si, está sendo mais barato do que aplicar o bloco cerâmico estrutural, né? Então, assim, isso que a gente... Olha lá, Rodrigo, Patrícia, lembrei aqui também. Então, isso é muito importante, que eu gostaria de deixar muito claro, né? O que a gente tem desenvolvido, né, é o processo, e uma das principais relações é a questão da viabilidade econômica, né, que a gente tem, posso dizer com muita clareza, assim, que o nosso sistema, com a nossa equipe, nossos equipamentos todos, a gente tem feito comparativamente aí, ainda que a comparação seja uma comparação que é difícil de fazer, porque a gente já falou aqui por conta dos benefícios, né? Se a terra vai ser do local, eu imagino, né? Eu acho que deve ter várias variáveis, né? Da condição do local. Aí eu não sei, né? Acho que você pode responder melhor, mas deve ter várias variáveis. Prioritariamente, a gente usa a terra do local, né? Mas, em algum momento, a terra ela não é mais apropriada, né? Então, a gente procura terra de uma obra próxima, inclusive, né? Muitas vezes já aconteceu isso. No próprio canteiro não tem a terra disponível, ou a terra não é mais adequada para trabalhar, né? Aí a gente vai no vizinho, né, na obra do vizinho, e fala, pô, o que você vai fazer com essa terra? Vem um caminhão jogar fora, vai levar embora. Eu falei, não, traz aqui que a gente vai usar, né? Isso aconteceu, lembrando agora, isso aconteceu numa obra que a gente fez para
legal também, né? Que, lembrando que a terra fica aparente, então dispensa revestimento. Então, acaba que você não precisa gastar com revestimento. Estamos escutando? Travou sol. O André saiu. Acho que ele cansou, gente. Há muito tempo. Brincadeira. Mas é que ele. A internet deve ter caído. Travou dele. Então, gente, acho que o André caiu, acho que ele já falou muito, tadinho. Acho que a gente já abusou do tempo dele. Patrícia, obrigada aí pelas considerações. Acho que eu vou encerrar. Eu vou deixar gravada, todo mundo perguntou. Eu quero agradecer ao André, apesar dele não estar aqui, alguém deve ter ligado para ele, ou caiu a internet dele. Depois eu converso com ele. Obrigada a todo mundo. Até a próxima.